Salmos de número 147, vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 5, Salmos 147, nós estamos estudando na EBD os Salmos, e não tem como a gente não ser contaminado, influenciado com os Salmos. A gente volta novamente a mergulhar nos Salmos, e o coração de quem prega se aquece para falar dos Salmos, né? Então, esse salmo aqui muito precioso, um salmo anônimo, nós não temos o autor, mas uma coisa a gente sabe, estava cheio do Espírito Santo, e estava vivendo um momento muito bonito, porque se você quiser ler ele todo na sua casa, você vai perceber que era o salmo de alguém que estava regressando do cativeiro, ou na primeira leva, ou na segunda leva, né? Ou com Neemias, ou com Zorobabel, mas ele estava voltando do exílio para o seu lar, para Jerusalém. Então, é um salmo de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor. Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, muito grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Até aqui. Meus queridos, como eu disse a vocês, um salmo que transborda de um coração de alguém que está muito feliz. Imagine só, tente se colocar no coração do compositor desta música, porque os salmos são músicas, são canções. Imagine só alguém que ficou por muitos anos, ou então nasceu no cativeiro. Talvez o caso dele não é que ele ficou lá muitos anos, possivelmente ele nasceu lá. Ele não conhecia a sua pátria, não conhecia a sua terra, cresceu no meio de um povo estranho, com costumes estranhos, que adoravam deuses estranhos, e aí então ele regressa para a sua pátria, regressa para a sua terra, e ele então contempla as muralhas de Jerusalém, as portas da cidade, respira o ar daquele lugar, que aqui eu acredito que só o presente aqui, só o Mário respirou aquele ar, só ele sentiu o ventinho daquele lugar, dos que estão aqui, não sei se alguém mais foi para Jerusalém, então pergunta para ele que ele vai te explicar. E eu acredito que palavras humanas não conseguem descrever o que é estar naquele lugar, o que é pisar naquele lugar, é algo muito especial. Mas então ele, cheio desta gratidão, ele compõe esse salmo, essa música, essa declaração de amor e de louvor a esse Deus Todo-Poderoso. Esse salmo ele reflete, para dar um tema para essa mensagem, não pode ser outro: a grandeza de um Deus que cuida. Como Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida de nós, como diz aquele louvor que a gente canta há muito tempo do Kleber Lucas, né? Deus cuida de mim. Como Deus cuida de nós. Os nossos olhos espirituais, por falta de nós buscarmos mais intimidade com Deus, por falta de lermos mais as Escrituras, por falta de jejuarmos mais, de orarmos mais, enfim, por falta de buscarmos mais, os nossos olhos espirituais, eles se abrem muito pouco. Mas se eles pudessem ser bem abertos, ainda que por um período de tempo curto, irmãos, nós não temos noção do cuidado de Deus por nós. Nós não temos noção dos perigos que nós corremos todos os dias. Nós não temos noção dos livramentos que nós já tivemos, dos laços de morte que já nos foram preparados, das setas e dos dardos inflamados que contra nós foram atirados. Mas louvado seja Deus, aqui estou eu, aqui estão vocês.
guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Deus onipotente. O salmista, no Salmo 121, verso 1 e 2, ele vai fazer uma declaração tão linda. Ele faz uma pergunta retórica, mas proposital, porque ele queria dar a resposta no verso 2. Ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes. Todas as vezes que eu desço a serra, que eu tenho a oportunidade de passar pela Serra do Mar, geralmente é eu que vou dirigindo, eu não tenho esse privilégio. Eu tento, um pouquinho. Mas quando você vai como passageiro e você olha aquelas montanhas, aqueles picos enormes, nós fizemos aquele passeio de trem, passamos lá pelo pico dos Agudos. Irmãos, não dá para ver o topo, a neblina cobre tudo. Então eu fico imaginando o salmista elevando os seus olhos para os montes altos. E por que ele faz isso? Porque a representação de Deus é de um Deus que habita nas alturas. Então olhar para o alto significa buscar a Deus. Elevo os meus olhos para os montes, para os lugares altos. E aí o salmista faz a pergunta retórica: de onde me virá o socorro? E aí no verso 2 ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus irmãos, todas as vezes que eu me pego duvidoso, meio incrédulo, preocupado com algumas situações, parece que não vejo muita saída, esses versículos vêm à minha mente. Meus irmãos, haverá algo, como diz o anjo a Maria, porventura há algo impossível para Deus? Existe alguma coisa que Deus não pode fazer? O Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. O salmista no Salmo 19:1 também diz no verso 1: os céus manifestam a glória de Deus. Quando a gente olha para esse céu aqui, o primeiro céu, nós já vemos muitas maravilhas, não vemos? Tanta coisa linda, pássaros durante o dia, às vezes aquele céu azul, o chamado céu de brigadeiro, porque na aviação, na aeronáutica, significa um céu que está totalmente, uma visão limpa. A gente já fica maravilhado de ver o sol brilhando. Hoje mesmo foi um dia muito lindo. E à noite a gente olha para o céu e a gente percebe as estrelas, a imensidão do universo, aquilo que é possível ver. Irmãos, é algo tão maravilhoso. Então os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento, a terra, anuncia a obra das suas mãos. Comentei sobre isso no domingo. O nosso Deus fez os céus e a terra, com tamanha perfeição, maravilha e poder, como ninguém mais poderia fazer. E às vezes eu e você, na nossa meninice, na nossa pequenez, na nossa incredulidade, na nossa falta de fé, a verdade é essa, falta de fé. Porque se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente tinha ali na gaveta guardado ali, até um culto de quarta-feira a gente passou de mão em mão, sumiu, desapareceu, tão pequenininho que sumiu. Mas é algo, irmãos, assim, é pequenininho demais. Jesus disse que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos usados com tanta graça e poder nas mãos dele. Mas esse é o problema, que muitas vezes nos falta fé mínima. Mas eu louvo a Deus que mesmo na nossa falta de fé, Ele cuida de nós, Ele é bom. E o Salmo 121 também expressa que Deus Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Isso significa que não há nada, irmãos, que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não possa saber, e não há nada, ou melhor, não existe lugar que Ele não possa estar. Então Deus é um Deus grande, e esse Deus grande, que não precisa de mim, Deus não precisa de mim para nada, irmãos. Coitado de mim, coitado de você, coitado do homem, que acha que Deus precisa dele para alguma coisa.
Deus não precisa de nenhum dos 8 bilhões e 200 milhões, ou mais, um pouco menos, dos habitantes. Irmãos, se toda a face da terra fosse destruída hoje, se todos os homens fossem exterminados hoje, Deus continuaria sendo Deus, eterno, soberano, poderoso. Ele se basta. Pronto. Ponto. É isso. Mas esse Deus grande, irmãos, que não precisa de nós, criou a mim, criou você, imagem e semelhança, com um propósito santo e eterno, que não é primariamente ganhar dinheiro, ficar rico, ter prazer, fazer o que quer. Não. Primariamente Ele nos criou para o louvor da sua glória e para que a gente faça a sua vontade, como servos e servas de Deus. A grandeza de um Deus que cuida. Irmãos, eu vejo aqui nesses versículos, esses 5 que nós lemos, coisas tão lindas, e a primeira delas que eu compartilho com vocês é que nós temos um Deus grande, que trata as feridas dos seus. Sabia que Deus cuida das nossas feridas? E Ele cuida das feridas dos seus. É bom que isso fique bem claro. Deus cuida das feridas dos seus irmãos. Deus tem compromisso com o seu povo, com aqueles a quem Ele redimiu, com aqueles que entregaram seu coração a Ele, se prostraram a Ele, o servem, o amam e o buscam. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, são sobre eles. Então Deus é um Deus grande que trata as feridas dos seus. Olha o verso 3 do Salmo 147. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. O que é um coração quebrantado? É um coração abatido, é um coração enfraquecido em si mesmo. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa que sabe que ela não é algo porque ela tem. Ela não é algo porque ela tem posses, ela não é algo porque ela tem um círculo de relações bom, ela não é algo porque ela alcançou um patamar, né, de conhecimento muito grande. Não é isso. O quebrantado de coração é aquele que mesmo com todos os seus diplomas, mesmo com todo o seu conhecimento, mesmo com todo as questões materiais, enfim, com tudo, mesmo com tudo isso, ele sabe que diante de Deus é pó, é necessitado. O rei Davi, olha só, não é qualquer pessoa, o rei Davi disse certa feita: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Oh, meus irmãos, é corações assim que o Senhor procura, gente que sabe que é pequenininho, gente que sabe que tem feridas profundas que precisam ser curadas. Todos nós temos feridas que precisam ser curadas. Falando de feridas físicas, eu estava pesquisando aqui, irmãos, ferida é uma coisa séria. Uma ferida não tratada, não cuidada, pode evoluir para situações terríveis. Eu estava pesquisando aqui, uma ferida que não é tratada, não é cuidada, ela pode evoluir para uma infecção, para uma necrose. Em pessoas com diabetes, por exemplo, pode causar amputação de membros. Uma ferida pode evoluir para um choque séptico, para uma septicemia. Tem pessoas, irmãos, que morreram por causa de uma unha encravada. Você sabia que uma unha encravada pode matar um ser humano? Se uma bactéria se instalar ali, aquilo não for cuidado, né, essa bactéria pode entrar no sangue, pode migrar para os rins, pode migrar para algum órgão nosso e pode levar a um choque séptico, por exemplo. Então, uma ferida é coisa séria. Então, se a gente vê uma ferida, eu acredito que vocês como eu, se você perceber uma ferida, passou 3 dias, uma semana, 15 dias, e aquilo não melhora, não fecha, mas continua aberto, continua com sinais de infecção, você tem que correr atrás rápido. Não é verdade? As feridas interiores é a mesma coisa. Existem feridas em nós que estão abertas há muito tempo.
purulentas, sangrando, tomadas já por uma inflamação séria. E o salmista está dizendo: Ele sara os que têm coração quebrantado e trata as feridas deles. Nós carregamos feridas, feridas da traição, do abandono, da violência, feridas de palavras malditas que contra nós foram proferidas, de trapaças que sofremos, enfim, irmãos, as feridas são muitas, e todos carregam essas feridas dentro de si, e elas precisam ser tratadas. O bálsamo do Senhor tem que ser ministrado, o óleo do Senhor precisa ser ministrado sobre elas, para que elas não causem em nós um choque séptico na alma, ao ponto de a gente ficar tão doente por dentro, que nós já não conseguimos mais reagir. Isso é sério. Mas aqui está dizendo que o Deus, esse Deus grande que cuida de nós, Ele também sara feridas. O salmista aqui canta a bondade de Deus, de um Deus que sara e trata, de um Deus que cura e troca os curativos, daquele que reconhece sua dor e a incapacidade de curá-las sozinho. Deus ampara os humildes e socorre os desvalidos. Irmãos, eu acredito que muito melhor do que fingir que eu não tenho uma ferida, de que eu não tenho um machucado, ou de que algo está meio estranho no meu corpo, porque tem gente que é assim, né? Meio que finge que não está vendo, disfarça, vai levando, empurrando com a barriga, está sentindo dor, está sentindo uma coisa, mas vai empurrando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, né? E isso pode ser tanto fisicamente como mentalmente. Ah não, vai passar, isso é assim mesmo, tal. O melhor não é nós investigarmos, o melhor não é a gente correr atrás, porque se for realmente algo sério, a gente pega no começo. A mesma coisa são as feridas da alma. Puxa vida, os anos estão passando e eu não consigo perdoar. Os anos estão passando e eu não consigo olhar para aquela pessoa sem ter ranço, sem ter ódio dela, sem... O tempo está passando e eu não consigo... O que a gente tem que fazer? Senhor, trata essa ferida, meu Deus. É abrir os compartimentos da alma e falar: Senhor, trata. E tratar a ferida dói. Dói, né? Eu me lembro que uma vez jogando bola, o camarada tocou para mim, né, na rua. Irmãos, a bola foi na calçada. Eu fui cobrar o lateral na calçada, e a raiz da árvore tinha levantado a calçada assim um pouco. Eu não vi, empolgado, moleque, tinha uns 12 anos. Chutei. A hora que eu olhei, a tampa do dedão pendurada. Que moleque nunca fez isso, né? Ai, meu Deus. Eu corri para casa, umas 3 quadras eu estava de casa. Corri, não chorei na frente dos meninos. Na hora que chegou em casa, minha mãe falou: você não chorou? Eu falei: não, agora você vai chorar. Botou meu pé no tanque, pegou o sabão e passou naquela ferida. Depois jogou polvedina em cima, né? Doeu, irmãos, mas foi necessário. Por que ela lavou? Para tirar, estava sujo, né? Estava por barro, por terra, suado. Então ela fez o processo de limpeza, depois jogou o polvedine para, né, desinfetar. Eu não sei se ela fez o certo, ela fez o que ela sabia, coitada, ela não era médica. Mas sarou, irmãos, graças a Deus, o dedo está aqui até hoje, né? O dedo ficou, é sinal que ela fez um bom trabalho. A mesma coisa é aqui dentro, ó. É difícil, irmãos, deixar Deus tratar, deixar Deus limpar, dói, é um processo doloroso, não é fácil, não é do dia para a noite, mas Deus trata as feridas daquele que tem o coração quebrantado. Assim como é bom ter um corpo sem ferida, sem dor nenhuma. Vamos falar a verdade, a coisa mais gostosa da vida é ter saúde, gente. Você tem saúde nesse frio, você come. Oh, glória a Deus. Comer, ter saúde para comer. Oh, é a alegria do crente, né? Eu caminho para correr, irmãos. Eu faço exercício para correr. Eu caminho para correr. Caminho para correr. Também, ué. Eu caminho para comer, irmãos. Eu corro para comer. Eu lá quero ficar bonito, nunca fui. Minha mulher gostou de mim feio. Eu lá estou ligando para isso. Eu me exercito para comer. Que bênção, para ter saúde para comer, Jesus. Que gostoso. Não é bom ter saúde?
É tão difícil ficar doente, irmãos. Quando a gente fica gripado, é horrível, né? Não tem vontade de nada, não tem gosto de nada. Falando da nossa alma, irmãos, assim como um corpo sadio é gostoso, uma alma sadia é a coisa mais gostosa do mundo. Você anda pela cidade tranquilo, você cumprimenta todo mundo, você quer o bem de todo mundo, você está em paz, você canta, você chega nos lugares, você viu o passarinho verde, vi verde, azul, amarelo, cor de rosa, glória a Deus, eu sou feliz mesmo, eu canto porque eu tenho Cristo. O duro é estar doente por dentro, o duro, irmãos, é estar morrendo por dentro. Para que morrer por dentro? Para que sofrer com feridas dentro de nós, se nós temos um Jesus que nos cura a nossa alma, Ele trata das feridas. Jeremias 30, 17, Gisele, por favor. Porque restaurei a sua saúde, e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo, é Sião, ninguém mais pergunta por ela. Aqui o Senhor estava falando por meio do profeta Jeremias, a nação de Israel, que era considerada repudiada, abandonada, porque foi cativa, os outros reinos tripudiando, rindo, zombando, mas Deus estava fazendo uma promessa, eu curarei você. E depois da Segunda Guerra, irmãos, volta o povo dele para a sua terra. O Estado de Israel, a nação de Israel é criada. Glória a Deus, Deus cuidou do seu povo. Esse mesmo Deus sara as nossas feridas. O salmista ainda fala algo muito lindo para nós. Ele diz que nós temos um Deus grande que nos chama pelo nome. Irmãos, imagina só, né? Vamos pegar aqui uma figura bem conhecida. Quem que eu posso pegar, meu Deus? Hoje em dia tem que tomar cuidado, principalmente político. Não pode falar nome de político e dá problema. Vou pegar aqui uma pessoa famosa que, meu Deus, Ayrton Senna, mas se ele falar comigo agora eu vou ficar assustado, né? Mas vamos imaginar que o Ayrton Senna fosse vivo, né? Ayrton Senna era o herói de todo brasileiro, né? Já pensou? Você está lá no autódromo onde ele vai correr, ele passa perto ali, fala, Gideone, você aqui veio me assistir? Gideone, meu Deus, vai ficar, o Ayrton Senna sabe o meu nome. Você já imaginou uma pessoa extremamente famosa te chamar pelo nome? Aquele orgulho santo dá uma brotada na gente, né? Irmãos, você sabia que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores te conhece pelo teu nome? Antes mesmo de você ser gerado no ventre da tua mãe. Isso é algo extraordinário, irmãos. Nós temos um Deus grande que nos chama pelo nome. Olha o verso 4. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Ele conhece o nome das estrelas, Ele conhece o nome de cada um de nós, porque Ele é o Deus onisciente. Passado, presente, futuro. Tudo isso, irmãos, em tempo real. Nem um supercomputador da Meta, nem um banco de dados, nem os computadores do governo americano, que processam lá trilhões, quadrilhões de dados por segundo, irmãos, eles não são nada perto da mente do nosso Deus. Que antes que a palavra venha, antes que ela seja formulada aqui, desça por impulsos nervosos e seja por mim dita, Ele já conhece. Esse Deus nos chama pelo nome. Esse Deus, irmãos, chama pelo nome cada estrela que estão espalhadas pelas galáxias. Sabe-se lá quantos planetas, sóis, luas, constelações. Pois bem, Ele chama todas pelo seu nome, assim como Ele nos conhece pelo nome. Eu me lembro quando Jesus esteve com Natanael. Natanael estava debaixo de uma árvore, conversando com Deus, como eu e você oramos no secreto.
E quando Jesus teve um encontro com ele, Jesus revelou tudo o que Natanael falava em secreto debaixo daquela árvore. Ele conhece, irmãos, Ele nos conhece, Ele nos sonda por trás e por diante. Isso nos revela o cuidado e o poder de um Deus, irmãos, que formou o homem para a glória do seu nome, para lhe dar um fim proveitoso. Quando a gente chama alguém pelo nome, significa o quê, irmãos? Que há pessoalidade, intimidade, não é verdade? Você gosta de ser chamado de psiu? Psiu. Oi, ô você aí, ô coisinha. Não, irmãos, se me chamar de coisinha, eu esqueço até que eu sou crente. Ó, coisinha é a senhora, ninguém. Não posso falar porque eu quero ir para o céu. Mas tem gente sem noção, irmão, chama você de coisinha. Ô, coisinha. Não, pelo amor de Deus. Se chamar a gente de coisinha, a gente pega na partida, né? Gostoso é ser chamado pelo nome. O crente ainda tem vantagem, né? Tem hora que a gente esquece o nome. Ô irmã, ô pastor, chama até pelo nome. Ô irmã, Deus te abençoe. E o meu nome, pastor? Não sei, irmã. Esqueci. Mas eu te amo tanto que você é minha irmã. Te chamo de irmã. Deus nos conhece pelo nome. Glória a Deus. E por fim, meus queridos, nós temos um Deus que detém todo entendimento. Verso 5: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O nosso é limitado, muito limitado. Nós pensamos que sabemos muito, nós achamos que detemos muito conhecimento, mas os mais dotados de QI entre nós nesse mundo nada são. A sabedoria desse mundo, irmãos, diante da sabedoria de Deus é loucura. Você já viu uma pessoa louca? Você já presenciou alguém louco, tomado pela loucura? Ela faz coisas absurdas, coisas degradantes, porque ela adoeceu da mente. Então, o homem mais sábio da face da Terra, pega Albert Einstein, que descobriu a teoria da relatividade, pega Isaac Newton, pega todas essas mentes brilhantes, que transformaram o mundo como nós conhecemos, diante de Deus não passam de loucos. Tamanho é o entendimento do nosso Deus. Então, quando nós chegamos em momentos em que a gente não sabe o que fazer, não sabe o que falar, não sabe que direção tomar, não sabe como continuar, esses somos nós. Mas aí nós podemos olhar para o alto, como diz o salmista, para um Deus que tem todo entendimento, irmãos, e clamar a esse Deus. E esse Deus que tem todo entendimento nos toma pela sua mão direita. E como um pai pega uma criança que está dando os primeiros passos ali ainda, meio tropeçando, perninhas fraquinhas ainda, sem muito equilíbrio, ele nos toma e vai ali nos conduzindo, nos direcionando, nos levando com total e plena segurança. O profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, da parte de Deus, traz um recado para a nação de Israel: o meu povo, vocês, estão sendo destruídos, porque lhes falta conhecimento. O mesmo se aplica à nação de Deus hoje, o Israel espiritual que somos nós. Muitos lares sendo destruídos, muitos casamentos sendo destruídos, muitos jovens sendo destruídos, homens e mulheres sendo destruídos, porque tem lhes faltado conhecimento. Está faltando entendimento. Nós estudamos aqui 4 domingos, irmãos, a respeito disso, sobre discernimento. Como é sério quando não se tem discernimento. Meu avô tinha um ditado, falava um ditado conhecido de todos, ele sempre falava: meu filho, a cabeça não pensa, o corpo padece. Parece que eu fecho o olho e eu vejo o vô Mané falando, lá na área da casa dele. Cabeça não pensa, o corpo padece. Geralmente ele falava para o meu pai isso daí. Acho que era uma direta que ele dava para o meu pai. Cabeça não pensa, o corpo padece.
Pessoa sem discernimento, sem entendimento de Deus, padece. Mas o Deus que nós servimos tem todo entendimento. Para encerrar, Tiago 1, versos 5 e 6. Tiago 1, 5, 6. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Se Deus é o Deus do entendimento, irmãos, e nós somos seus filhos, se eu tenho um pai que detém todo o conhecimento, porque ele é o próprio saber, por que que eu vou ficar sofrendo, dando murro em ponta de faca, dando cabeçada na parede? Minha irmã, está faltando sabedoria no casamento? Peça a Deus. Mas não é só ficar orando pedindo, não. Esse pedir aqui implica o quê? Em ação. Pedir conhecimento a Deus significa pedir em oração e ir para onde? Onde é que tem conhecimento? Onde é que Deus se revela? Deus se manifesta aqui. Tem gente que quer entendimento, quer sabedoria, mas não lê Bíblia, não frequenta os PGs, não vem na escola dominical, não faz devocional em casa. A Bíblia é só um livro aberto no Salmo 91, para espantar demônio. Irmãos, o capeta conhece a Bíblia, os 66 livros de cor, mais do que muito crente, mas não teme, não obedece. O capeta não sai com o Salmo 91 aberto em casa, Salmo 23, esquece. O capeta sai quando o Salmo 91 está aqui dentro do meu coração, o Salmo 23 está aqui dentro. Aí ele não tem poder contra a minha vida. Temos um Deus que detém todo entendimento, e Ele tem prazer em dar esse entendimento para mim e para você. A grandeza de um Deus que cuida, trata as feridas, nos conhece pelo nome e tem todo entendimento, e deseja que nós, seus filhos, também venhamos gozar desse entendimento. Nós somos pó, queridos, somos cegos, pobres, nus e dependentes da direção e da sabedoria de Deus. Quando nós ouvimos a Deus, Ele nos guia e nos mostra o verdadeiro caminho. Fique de pé, por favor. Louvado seja Deus.